Cast, o seu podcast de nutrição. Me chamo Andressa. E eu, Bianca. E eu me chamo Jamile e vamos falar sobre imagem corporal, distúrbios alimentares e vigorexia. Temas esses que estão sendo abordados aqui no nosso trabalho. E nosso primeiro tópico é: você sabe o que é imagem corporal? Imagem corporal é como o indivíduo se vê diante dele mesmo e da sociedade. A imagem corporal possui um eixo pulsional que sustenta de modo essencial a individualidade e é o ponto de partida para o desenvolvimento de identidade da pessoa. Durante nossa pesquisa, acabamos encontrando algumas questões que ficamos pensando sobre, como a questão do que é a imagem corporal e o que seria uma dismorfia de imagem. A imagem corporal nada mais é do que como o indivíduo se enxerga, ele sendo basicamente assim. Já a dismorfia corporal é como o indivíduo se enxerga, mas não da forma certa. Porque muitas vezes o indivíduo está na frente do espelho e se vê mais gordo, quando na verdade ele não é gordo. Ou se vê mais magro, quando na verdade ele não é magro. Isso é a dismorfia corporal. Que inclusive esse é um dos grandes sintomas, né, de vários transtornos alimentares. Por exemplo, anorexia, bulimia e a própria vigorexia. Sim, durante nossa pesquisa a gente viu que muitas pessoas sofrem da distorção de imagem, de se olhar no espelho e não veem o que elas são. E essa distorção de imagens acaba levando a outros transtornos. Caso você não saiba, a distorção de imagem é um transtorno que é uma porta para outros transtornos, como anorexia, bulimia e até a vigorexia. Os transtornos alimentares descrevem doenças que são caracterizadas por hábitos alimentares irregulares e sofrimento grave ou preocupação com o peso ou a forma do corpo. Classificados como uma doença médica, o tratamento adequado pode ser altamente eficaz para muitos dos tipos específicos de distúrbios alimentares. Gente, infelizmente, eu tô com a voz assim porque eu tô doente. Mas enfim. E embora essas condições sejam tratáveis, os sintomas e consequências podem ser prejudiciais e mortais se não forem abordados. Transtornos alimentares comumente coexistem com outras condições, como transtornos de ansiedade, abuso de substâncias ou depressão. Pessoas que têm transtornos alimentares, elas, também sofrem muito com transtornos de ansiedade, abuso de substâncias ou depressão. Durante a nossa pesquisa, acabamos falando com muitas pessoas que malham, que praticam atividade física, e muitas delas sofrem com uma certa distorção de imagem, já que não se enxergam da forma que realmente são. Ou até mesmo se enxergam da forma com que elas realmente são, só que elas não são contentes com aquilo que ela enxerga no espelho. Inclusive, muitas vezes ela vai para a academia, em busca de mudar aquilo que ela enxerga no espelho. E muitas vezes, talvez, esta obsessão por ter corpo X de forma Y, seja bastante danoso para a saúde mental dessa pessoa, É preciso se policiar a respeito de... Principalmente nesse público de academia, a gente vê muito uma pressão para que eles tenham um padrão de corpo, tipo assim, marombado. Quem não quer ser maromba? E a gente vê as pessoas fazem academia, tipo assim, você faz academia, mas tu não tem uma perna definida, tu não tem um braço musculoso. E isso gera uma certa cobrança na pessoa, que vai gerando uma certa ansiedade para adquirir esse corpo. Inclusive, tem até um distúrbio que define isso, que é quando a pessoa passa do ponto, sabe, mesmo assim, de musculação, que é o tal do overtraining. Sim, overtraining. Que é quando a pessoa malha tanto, pratica tanto exercício, excesso, que ela basicamente passa mal, enfim. E claro que a pessoa não acha que está fazendo uma coisa que vai fazer mal a ela, porque afinal de contas, malhar, se exercitar, praticar uma atividade física, não é vista como uma coisa mal. Não é uma coisa mal, de certa forma, mas em excesso leva a esse mal, e o indivíduo não vê isso. Tipo assim, é normal ir na academia e passar 3 horas lá malhando, 4 horas malhando. É normal querer ficar definido, é normal querer só comer batata e ovo, não tem uma brecha pra nada, entendeu? Chega a ser uma obsessão e não é saudável. A vigorexia é exatamente a definição disso que Jamile falou, que é, você ter uma obsessão ali
excessiva demais. Tudo bem, você acredito que até certo ponto você querer ser Sim, não tem problema. fitness, magrinho, né? Só que a partir do ponto que você torna isso uma obsessão, É um problema. é um problema. Eu não sei se vocês lembram, mas... Tudo em excesso, né? Eu não sei se vocês lembram, mas no nosso primeiro dia de aula, com as outras turmas, teve uma menina que ela falou sobre um cara que trabalha com ela, que ele não saía da dieta. Vocês lembram que virou uma discussão na turma? Porque ele simplesmente não conseguia sair da dieta. Tipo, ele era 100% focado na dieta e na musculação dele. Ele não conseguia tomar um copo de refrigerante sem se sentir culpado, porque ele já foi obeso no passado e não queria voltar a ter esse corpo. Ele falava para essa menina que falou dele na aula que ele não queria voltar a ser como era antes. Tipo, ele tinha medo, ele achava que as pessoas não iam gostar dele, então ele acabava, tipo, se excedendo nas coisas, passando do limite mesmo. Ela estava falando que ela era acima do peso e que ela fazia a dieta dela, que ela fazia a musculação dela, mas não se cobrava tanto dele, tanto daquela forma, tanto quanto ele se cobrava. É exatamente esse nível de cobrança, esse nível excessivo de obsessão por dietas, né, de musculação, que eu recomendo uma terapia aí. Assim, a gente conhece pessoas que passam por esses transtornos, ou já passaram, e às vezes a gente até meio que vê a pessoa fazendo essas coisas, mas não consegue entender que é um transtorno. Porque acha normal, acha que é uma coisa, tipo assim, ela tá cuidando da saúde, não, tá comendo, ela parou de comer besteira, ela parou de comer um lanche, porque ela quer ser saudável. Às vezes não é, você às vezes só não percebe que a pessoa tá passando por um transtorno, não tem aquela sabedoria, não tem aquele saber sobre saber distinguir se é ou não um transtorno, que é super difícil, às vezes até a pessoa que tá passando não consegue saber que tem um.